Fala, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos ao Logoscast. Eu sou o Neemias Fiuza. Eu sou o Samuca Rodrigues. E esse é o primeiro EP do Logoscast. Nós levamos um tema desviados. E nós temos aqui hoje uma pessoa fenomenal. Fenomenal. Ninguém mais, ninguém menos do que Pastor Leleco Pedrosa. Bom dia, pessoal, que alegria poder estar aqui com essas duas feras, Samuca e Neemias, no Logoscast. É uma honra muito grande poder compartilhar a palavra com vocês aqui. Estou muito honrado e muito feliz. Graças a Deus. Então, pessoal, para vocês que estão chegando agora, desde já, clica aonde você achar aqui embaixo, a parte do se inscrever e deixa um like pra gente aí, comenta sobre o que você achar. Vamos interagir bastante, Vamos ter um bate-papo bem dinâmico. A gente está com temas desviados. Hoje a gente enfrenta muitos problemas, tanto fora quanto dentro. Existem pessoas que elas estão desviadas fora da igreja, de uma maneira mais legalista, vamos dizer assim, e tem pessoas hoje em dia que a gente encontra que estão desviadas até mesmo dentro da igreja. Eu costumo dizer muito que o cofre mais valioso que o inferno tem hoje em dia são os templos. São almas que estão guardadas ali dentro, confiantes de que estão salvos, sendo que não está ali, vamos dizer assim, como deveria estar, entendeu? Biblicamente falando, não está ali como deveria estar. Então eu acho que existe essa necessidade da gente tratar sobre isso, para tentar conscientizar, para as pessoas tentarem entender a necessidade de Jesus. Porque hoje em dia não é placa, não é denominação, é Jesus, cara. Eu acho que se a pessoa conhecer Jesus é o suficiente para tudo. Eu acho muito pertinente esse assunto, né? Porque o olhar da igreja ele precisa ser tanto para dentro quanto para fora. Precisamos cuidar dos domésticos, que são os da casa, mas nós precisamos de entender também, de ter um olhar para fora dessas pessoas que, porventura, algum motivo, trouxe um sentimento deles de dizer, não dá mais, eu não consigo mais congregar, não consigo mais viver na igreja. E essas pessoas adoeceram dentro da igreja e não foram tratadas, ou rejeitaram esse tratamento. Mas como Deus nunca descarta ninguém, vocês foram à rua e nós estamos com esse assunto aqui porque a gente entende que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Sobre essa parte das pessoas que hoje em dia se encontram afastadas, assim, desviadas da presença de Deus, a maior parte das pessoas que a gente chegou a conversar assim, embora reconhece, sabe, a necessidade de Deus, né, aquilo que precisa fazer, eu acredito que algumas, eu acho que teve um que falou sobre a parte do desânimo, né? Sim. O desânimo só mesmo, o que você acha de uma pessoa que está afastada assim, que está desviada, como que ela consegue às vezes vencer um pouco desse desânimo, mas para tomar alguma atitude de ir na igreja, ou mesmo de procurar a ajuda de alguém? O que você recomendaria para alguém que está enfrentando esse desânimo assim? Voltar é uma decisão, né, Samuca? Nós podemos pegar a Bíblia, Noemi, quando ela decide voltar, ela falou, cheia parti, vazia tô voltando. E ela decidiu ir. O filho pródigo o filho pródigo olhou e disse assim, olha, e caindo em si, ele decidiu voltar para a casa do pai. Então, nenhum desânimo pode ser maior que a sua decisão. Eu acredito o seguinte, que desanimado, ele vai ter esse sentimento permeando no coração dele, diante de todas as dificuldades que ele sabe que vai ter que enfrentar para voltar. Mas quando você é pertinente numa decisão, nada faz você retroceder. É resolver isso aqui bem dentro da gente.
Eu vou decidir. Quando eu decido, acabou. Nada te para. Ninguém te desanima, porque você sabe o que você quer. É descobrir o que quer, né? E o senhor, pastor Leleco, o senhor já teve nessa condição de um dia estar na presença, outrora na juventude do Senhor, ter se afastado do caminho? Como que é a trajetória? Como que começou o Leleco crente até chegar no que o senhor é hoje, no pastorado? Como é que foi essa caminhada? Que legal poder compartilhar. Neemias, eu tive o privilégio de nascer na igreja. Eu fui consagrado no altar. E o meu pai foi meu pastor. Foi meu pai. Eu tive o privilégio de iniciar os primeiros passos sendo pastoreado por ele, cuidado por ele. E fui vivendo ali a infância, sendo discipulado na palavra, nas igrejas, vendo meu pai com um ministério muito evangelista e apacentador. Abriu várias igrejas aqui na cidade, na região. E a gente vivendo todo esse contexto da igreja, de envolver com os trabalhos da igreja, com tudo que é a demanda da igreja, né? E vivendo cada dia esse amor pelas almas. Meu pai era um cara que amava a alma. E quando eu fiz 14 anos, meu pai morreu. Sofreu um acidente. E ali parece que o chão abriu e eu perdi o pai e perdi o pastor no mesmo dia. E a dor tomou conta do meu coração e eu comecei a questionar muitas coisas a Deus. Por que ele? Por que isso aconteceu na minha casa? E isso começou a me trazer um desânimo, um enfraquecimento, sabe? Da fé espiritual. Porque a negação era tão grande que eu não conseguia aceitar essa perda. E ali eu passei 14, 15 anos passando um momento muito difícil na igreja. Não cheguei a desviar, sair, mas todo aquele ímpeto, toda aquela dedicação, aquilo foi enfraquecendo, fui perdendo as forças. E quando você para de envolver no reino, quando você vai perdendo as forças, vai perdendo a fé, você vai construindo sentimentos do mundo dentro de você que outrora você não tinha. E isso começou a me enfraquecer, minha mãe muito preocupada, a gente vivendo aquele contexto da perda do pai, e meus irmãos firmes na igreja, e até que um dia eu, sofrendo muito com relação à saída do meu pai, sabe? A morte do meu pai, um pastor me chamou para ir no monte. Eu muito desanimado, não querendo mais ir em igreja. E os amigos adolescentes que chamando para festa, e minha mãe naquela guerra comigo. E eu fui no monte com ele. Falei, eu vou, pode marcar que eu vou. E a gente subiu. Interessante que veio uma pessoa de Itaperuna, que era um pastor de Itaperuna, e subiu no monte com a gente. E ele não estava na programação nossa, mas ele estava na agenda de Deus. E naquele dia, a gente orando, ele pôs a mão na minha cabeça e falou assim comigo: para de procurar um pai para você. Não é seu pastor que é seu pai. Não é seu irmão que é seu pai. Sou eu, o vosso Deus, que é seu pai. Naquele momento, a paternidade foi curada dentro de mim. Porque eu entendo, Samuca, Neemias, que ovelha troca de pasto, discípulo troca de mestre, mas filho não troca de pai, cara. E aquele dia o pai me abraçou. Eu fico emocionado de falar, porque o pai, a orfandade foi curada naquele dia e a paternidade de Deus foi assumida.
E ali eu nunca mais saí, porque ali agora eu fui filho. Até então eu não era filho. Mas agora sim, com essa paternidade resolvida, ali começou meu crescimento de obreiro na igreja, me envolvi no louvor, comecei a assumir igrejas para ser responsável, e o ministério ali se iniciou na minha vida naquele dia que a paternidade foi resolvida. Uma coisa que eu acho muito interessante, meu pastor, é que eu venho observando em todas e agora, através do testemunho do Senhor, acaba ficando muito claro. A gente olhando de fora pelos cuidados que o Senhor tem com todas as pessoas, a gente percebe que é como se você estivesse sendo usado para curar a dor que um dia você sentiu. É isso aí. Eu costumo dizer que herança é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa nas pessoas. E legado é mais nobre. Porque herança acaba. Eu acredito que vocês devem conhecer um monte de gente que perdeu herança. Mas o que você deixa na pessoa, ela nunca mais vai esquecer. E não tem legado maior para você deixar em alguém do que o amor, que o cuidado. Neemias, a igreja, ela precisa de entender que as pessoas não são descartáveis. A igreja precisa de entender que o evangelho é recuperação, não desgaste e não descarte. Quando a gente entende isso, a gente investe até o último minuto de fôlego de vida. Você não desiste de ninguém, porque Cristo não desistiu da gente. Então a gente está sempre investindo. O oleiro, o barro quebrou, ele não jogou o barro fora, o vaso quebrou, ele não jogou o vaso fora, porque lá fora o vaso quebra e não tem conserto, mas na mão do oleiro a gente entende que ele pode ser moldado. Então eu acredito que se a igreja entender isso, que a gente é moldado, aperfeiçoado na mão dele, e não importa quantas vezes a gente... Porque Deus não espera, cara, a perfeição nossa. Deus espera sinceridade, cara. Quando a gente é sincero e permite ser trabalhado, ao bom samaritano, desceu o sacerdote, aí o bom samaritano desceu da sua cavalgadura e foi aonde? Foi lá. O sacerdote, o levita, deu diagnóstico de longe. E diagnóstico de longe você não consegue de maneira nenhuma mencionar o que a pessoa está sentindo. O bom samaritano chegou ao pé dele e falou: tem vida, tem jeito. Aí já começou a trazer azeite, trazer óleo e derramar sobre ele, cuidar das feridas, porque diagnóstico dá de perto e não tem como você envolver numa igreja cuidando de pessoas de longe. Dizer, o fulano, tá bom. Não, se você não abraçar e cuidar, aí sim, aí eu acho que é o que a gente deixa nas pessoas. Uma coisa que você comentou sobre a parte de paternidade e de cuidado. Legal. Como que a gente pode passar essa parte dessa paternidade de Deus, como apresentar a paternidade de Deus para as pessoas, ou como que elas podem viver essa experiência com a paternidade de Deus, porque foi o que impactou a sua vida, né? Mudou minha vida completamente. Eu entendi que eu era filho, Samuel. Sou filho amado do Pai, cara. E quando a gente tem ideia de filho, a gente perde aquela ideia daquele Deus tão distante, tão poderoso, tão grande, tão inacessível. Ou então, aquela pragmática, que a religião impregna na gente, dizendo... É aquela coisa, né, tão distante. E ele é pai, cara. Ele é pai. E se ele é pai, eu sou filho. Então eu tenho acesso, não é verdade? E se eu tenho acesso ao pai, o pai tem acesso ao meu coração. A gente torna um só. Poxa, ele falou comigo, pede para mim, cara. Para de procurar um pai, que eu queria substituir meu pai, sabe? E meu pastor, por melhor que ele fosse, ele não ia conseguir preencher isso, cara. Meu irmão mais velho, por mais que ele era apaixonado comigo, ele não fazia o papel de pai, mas ele, Deus Pai,
que é o que eu acho muito interessante, o senhor falou aí agora, que quando houve o falecimento do seu pai, ficou um espaço vazio dentro de si. O senhor acha que esse pode ser um dos motivos das pessoas estarem tão distante assim de Deus? Porque, por exemplo, existem pessoas que, por exemplo, o senhor tentou preencher esse vazio com outras pessoas. Com certeza. Existem pessoas que tentam preencher um vazio dentro de si com vícios, com tudo que o mundo abraça, com tabaco, bebidas, e o senhor levou em si que foi a oração e tal, mas, por exemplo, uma pessoa para preencher esse vazio, assim, não sei como a gente vai dizer, mas como a pessoa consegue encontrar Jesus, o que uma pessoa tem que fazer para ela se encontrar com Jesus? Porque às vezes a pessoa não tem acesso ao monte, às vezes as pessoas não conhecem pessoas, ou se sentem envergonhados também de entrar numa igreja ou de pedir ajuda a alguma outra pessoa da igreja por medo de julgamentos, preconceitos. Por exemplo, a pessoa está sozinha dentro de casa, ela decidiu, eu quero me encontrar com Jesus. O que tu acha que essa pessoa poderia fazer com as suas próprias forças, com as suas próprias pernas, sozinha, sem depender de ninguém? Eu acho que você já até respondeu quando você disse eu decidi. Que se ela decidiu abrir o coração, ali o Senhor começa a fazer a grande obra que às vezes ela pela força não vai conseguir, que pelo o mérito não, mas é o querer, eu acho que é o desejar. Acho que parte do princípio primeiro do desejo. Quando eu quero, ele se movimenta. Porque ele respeita a lei da responsabilidade, né? Ele não vai arrombar, ele vai te respeitar, ele não vai te infligir de maneira nenhuma o seu livre-arbítrio de escolha. Mas quando você parte do princípio de querer, ele se revela. Ele vai se revelar para você. E não tem forma melhor de conhecer ele como pai. Eu acho que o grande problema da humanidade hoje é a orfandade que toma conta da nossa sociedade, do nosso povo. E eu não estou dizendo uma orfandade só da nossa juventude não, sabe, Neemias, sabe, Samuca? Eu estou falando de gente casada, gente já vivendo uma história já há muito tempo e órfão, com problemas mal resolvidos dentro dele, que às vezes não foi curado pela orfandade dentro de casa, pela ausência do pai, do problema que sofreu, o pai que rejeitou, o pai que abusou, o pai que não deu atenção, a intimidade que não tinha, o relacionamento que nunca teve, e ele transfere isso para Deus, essa distância. Mas quando isso é curado dentro da gente, essa paternidade é resolvida dentro de nós, a gente entende que a gente é filho, cara, e não tem coisa melhor que filho. Eu fico vendo o meu relacionamento com o Heitor. Tá vindo mais um neném aí, galera. Olha por nós aí, que as fraldas tá chegando, hein? Meu relacionamento com o Heitor. Eu dou tudo que ele quer? Não. Mas ele não tem vergonha de pedir, cara. Você entendeu? E o grau de confiança dele comigo me inspira a relacionar com Deus, sabe? Com Deus Pai. Eu fico, às vezes, tô ensinando ele a nadar, aí eu fico, pula! Aí ele, meio inseguro, porque ele não sabe nadar, a piscina é funda, eu, pula, rapaz, o papai tá te esperando aqui, cara! Ele pula, ele se joga, ele se lança, cara. Isso é lindo, gente. A gente ficou com medo de se lançar, a gente ficou maduro demais, a gente cresceu demais. Aí a gente fica assim, mas e se acontecer isso? E se acontecer o quê, rapaz? Se acontecer, ele vai me pegar na minha mão e vai me levantar. Ó, Pedro, pula desse barco e vem andar, vem experimentar coisas que você nunca viveu, cara. Aí Pedro pulou, sentindo o grande vento, ele começou a afundar. Foi quando ele sentiu o vento, porque quando ele estava confiando na palavra do Pai, ele estava andando. E é isso, eu acho que é esse relacionamento que a gente precisa de resgatar, de confiança mesmo, de se entregar, de mergulhar, de dizer, eu tenho um pai, e problema
que vier, problema é dele, de se virar, de me pegar aqui, afundar eu dentro d'água, porque é minha responsabilidade. Se eu mandei ele vir, eu vou mergulhar, eu vou tirar ele do fundo, eu vou fazer de tudo. O nosso Pai não é irresponsável de te fazer uma promessa e não te dar sustento para cumprir ela. Vamos para cima. Nossa, o Pai não é irresponsável. Não é isso, Samuca? Você acha que o nosso Deus, o nosso Pai é irresponsável de te dar uma palavra e não te dar suporte para cumprir essa palavra? Ou de virar para Abraão e falar assim, sai dessa terra e sai da parentela e vai para onde eu te mostrar? Você acha que a partir daquele momento que ele estava abrindo mão do plano dele, de Abraão, para viver o plano do Pai, você acha que o Pai ia abandonar ele, cara? Eu acho que o maior exemplo de confiança que a gente pode ter é Noé. Foi construindo aquela arca, naquela seca louca, todo mundo pirando com ele. Sol quente, terrível, imagina. Mas sabe o que aconteceu? A arca fechou. Os animais, todo mundo lá dentro. E eles lá dentro ainda ficaram 7 dias lá dentro. Sem chover, sem nada, sem acontecer nada. Fico imaginando os meninos na cabeça de Noé, hein? Pai, abre essa porta, vamos parar com essa vergonha. Pelo amor de Deus. Depois a gente vê o que a gente vai falar com o pessoal. E ele falou assim, eu confio, vai chover. Vai chover, fica tranquilo. Ninguém abre a porta, ele falou. Eu parei para imaginar aqui agora a reação de Noé quando começa a chover. Poxa, que legal. Imagina a cara dele, né, que ele começa a sentir aquele cheiro de terra molhada, tipo, a sensação de cumprimento da palavra. É. Tipo, a gente vê, por exemplo, eu falo muito sobre as honras de Deus quando a gente vê se cumprindo na nossa vida. A gente acha que a honra de Deus é a gente estar numa casa boa, a gente estar comendo do bom e do melhor. Mas, por exemplo, uma das honras de Deus na minha vida foi que um dia dentro de casa, eu e a minha esposa só tinha feijão para comer. É isso aí. E a minha esposa, eu virei para minha esposa e falei, e agora, né, o que a gente vai fazer? Ela virou para mim e falou, vamos comer feijão. Cara, eu não sei como que Deus poderia me honrar melhor do que colocando uma mulher dessa do meu lado. Aguentar o de batido. Aguentar a batidora. A pressão. Tipo assim, a honra de Deus nunca foi sobre a gente estar em bonância. Foi sobre a gente, mesmo no momento de dificuldade, não estar sozinho. Confiar. Que eu acho que é isso aí, né, Samuca? É a confiança, é a base de tudo, cara. Poxa vida. Ele falou, ele é responsável pela palavra que sai da boca dele, cara. E essa parte até de confiança, assim, eu fiquei pensando quando vocês estavam falando sobre isso, sabe? Para eles confiarem em Deus dessa forma assim, eles deviam ter um grau muito grande de intimidade com Deus. Então, uma coisa que eu entendo é que para a gente passar por certas adversidades ou para se lançar como seu filho se lançou na hora que pula, é necessário um grau de intimidade. Então, tipo assim, Pedro só viveu o que viveu com Jesus porque ele conhecia ele, conhecia a voz dele, ele sabia do poder dele. Noé só viveu o que viveu com Cristo. Não, vai chover porque com quem eu converso, eu tenho intimidade, eu sei quem ele é. Então, acredito que do podcast que está fluindo muito para essa linha de confiança em Deus, para essa parte de fé, voltado para essa vida de intimidade com Deus. Para a gente tanto conhecer um pouco da paternidade de Deus, de quem ele é, para a gente ser curado, né? Pra gente eu acho que é isso aí. E para a gente se lançar em fé nas promessas que Deus fez para a gente, entendeu? Quando está bem resolvido dentro da gente essa paternidade, eu acho que a nossa relação com Deus muda completamente. Agora não é mais um Deus majestoso que eu não tenho acesso, que ele é muito poderoso, mas que ele está lá e eu aqui. A relação de pai é muito melhor, não é verdade? É aquela famosa frase, né? Deus ele é tão grande que o universo não comportaria ele. Forte. Mas ele consegue morar dentro de cada um de nós. Acabou. Isso aí. Seria exatamente isso. Vamos pra cima. A gente foi pra rua, mas antes da gente rodar o vídeo aqui, eu quero falar com vocês sobre o melhor lugar da cidade.
Você quer almoçar, quer fazer uma média, quer sair, está na correria. Tanto você que quer um momento de lazer, quanto você que está no seu momento de trabalho e precisa de algum lugar para poder ter uma refeição. Eu quero falar com você do Estrela Restaurante. Você não vai conseguir nessa cidade nenhum local melhor para poder se fazer a refeição. Comida feita com cuidado, com carinho, porque não é só sobre tempero, não é só sobre medidas, é sobre afeto, sobre carinho, sobre acolhimento. O arroba dele está no nosso perfil, segue lá, passa lá e confere, depois você manda uma mensagem para a gente no direct se a comida for ruim. Agora, Samuca vai chamar aí o vídeo, a gente vai ver o que o pessoal tá falando, porque não adianta a gente só saber também do que o pessoal de dentro fala. Porque se o assunto é, como dizem aí por fora, né, é o famoso local de fala. Então essas pessoas, elas têm um local de fala, a gente foi pra rua e o resultado foi esse aí. Fala, rapaziada, nossa equipe tá na rua e a gente quer saber a opinião do povo sobre o nosso tema. Desviados. Por que uma pessoa desvia? Por que uma pessoa não volta para a igreja? Por que uma pessoa não se sente bem dentro da igreja? Nada melhor do que vocês para poder falar sobre isso. E como o Neemias falou a maior parte do roteiro, tô passando para dizer que eu vou ser o cameraman. Arrasta pra cima e vem com a gente. Lucas, uma pergunta muito simples. Na sua opinião, no seu ponto de vista, por que hoje as pessoas não fazem parte de uma igreja? Pô, mano, então, o que acontece? Hoje em dia, os outros preferem muita bagunça, porque a bagunça, vamos supor, tá mais perto do que a igreja. Muita gente, às vezes chama, às vezes não quer, prefere a bagunça, tá ligado? E aí, vamos supor, se a pessoa tá na igreja também, às vezes mais tá pensando no mundo, tá ligado? Querendo beber, mas tá ali na igreja ali, mas tá desviado, como costuma falar, né? Isso. Você já fez parte de alguma igreja? Cara, eu nasci na igreja, é falta de vergonha na cara mesmo que eu não tô indo, tá ligado? Eu fui nascido na igreja, desde os 12 anos eu tava indo na igreja, depois disso, dá uma desviada. Aí hoje você não tá por quê? Então, questão, tipo assim, de serviço também, já saio tarde, e aí vamos pro domingo, o único dia que eu tenho, tipo assim, eu fico com minha namorada, então, tipo, eu correria demais da conta. E quando tem um tempinho, tipo, eu leio muito a Bíblia, tá ligado? Leio demais a Bíblia. Porque minha família, todas são cristãos. Meu pai é presbítero, minha mãe é diaconisa. Então, a igreja, pra mim, ele sempre tá perto, entendeu? Sempre tá perto. Se você fosse dar um conselho pra rapaziada que tá na mesma situação que você hoje, o que você falaria? Pô, cara, o negócio é o seguinte, não pode, tipo, falar que eu quero viver só no mundo doido, que igreja pra mim já não dá, que não presta e tal. Porque muita gente pensa, tipo, que, tipo assim, Deus não vai voltar, que fala assim, eu vou ficar só na vida doida mesmo, e isso aí depois eu vejo. Mas aí a consequência vem depois, porque Deus quer tipo assim, o nosso coração, tipo, quer a nossa felicidade, quer tudo de bom. Quando a gente tá na igreja, mano, a felicidade vem, tipo, tipo, normalmente, tá ligado? Pega a visão, rapaziada. Valeu. Qual a sua opinião, meu pastor? Então, minha opinião é o seguinte, a gente vê uma demanda muito de pessoas que se desviaram no caminho da adolescência e da juventude. Porque agora, quando é criança, os pais decidem por eles. Quando é adolescente, os pais ainda têm poder sobre eles, mas quando chega jovem, eles têm o direito de escolha e eles começam a decidir por si próprio. E aí o mundo começa a abraçar e as oportunidades começam a vir sobre tudo aquilo que eles começam a viver um confronto de tudo aquilo que eles aprenderam, que não era bom para viver e agora eles estão diante da escolha. E eu acho lindo quando uma pessoa, diante disso tudo, que agora ela tem o poder para decidir e ela dizer assim, eu escolho Deus. Porque às vezes as pessoas aprendem o caminho da igreja, mas não conhecem Jesus dentro da igreja.
Às vezes elas foram ensinadas como criança, ensinadas como adolescente. O pai é presbítero, a mãe é diaconisa, mas a experiência individual não aconteceu. Então fica a dica aí para os pais levarem as crianças, os adolescentes, os jovens a uma experiência íntima com Deus e não com a igreja. Porque quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca ficou por causa de Jesus. Tanto que ontem me fez lembrar aqui, não quis, muitas pessoas não quiseram se expor, mas uma delas falou que um dos maiores arrependimentos foi ter sido batizada com 12 anos. Ela foi 12, 13 anos, o que eu sabia da vida com 12, 13 anos? Tipo, como que eu poderia ter tomado essa decisão? Ela foi criada e foi exatamente isso que o senhor falou. Vamos dar uma polêmica aqui, Neemias. Eu acredito que nem a idade de 12, 13 anos que foi o problema. Eu acredito que foi o ato do batismo sem entender realmente o que isso estava produzindo na vida dela e do que realmente ela estava vivendo em Deus. Porque às vezes a gente é movido por uma emoção, fala, vou batizar, fulano está batizando, o líder fez aquela pressão, batiza, não sei. Mas e a experiência? O que vale é a experiência, porque o que fica é ela. Uma emoção ou uma pressão. Ou uma pressão. Tem que fazer um número, né? E a gente continua. Vamos pro próximo. DG, eu quero saber no teu ponto de vista, na tua opinião, o que leva uma pessoa a sair da igreja? Falta de comunhão com Deus, mano. Show. Você já fez parte de alguma igreja? Já. E como é que era? Mano, eu já fui líder de jovem, tá ligado? Líder de jovem. E na tua opinião, tu já me falou o porquê leva uma pessoa a sair, mas o que impede mais uma pessoa a voltar? Ah, mano, as coisas do mundo é muito melhor do que da igreja, mano. Chama Tá muito ligado? mais atenção. Chama muito mais atenção, tá ligado? Igual na Bíblia fala, os filhos da treva, mais do que os da luz, tá ligado? Mais prudente, tá ligado? Mas tipo assim, não é que é melhor. Minha opção de vida hoje, mano, é essa. Eu escolhi viver isso aqui, tá ligado? Entendi. E você se vê voltando a escolher novamente assim? Uma vida mais Mano, suave? Tipo assim, eu frequento a igreja de vez em quando, eu vou nos cultos, tá ligado? Eu sinto falta, beleza? Mas eu voltar, fazer parte da igreja, ter compromisso lá, não quero isso mais não, mano. Entendi. Show de bola então. Manda um abraço pra rapaziada aí. Valeu, galerinha. Valeu. O que tu acha? Ele mesmo disse, né, que a falta de comunhão gerou esse distanciamento dele, né, Samuel? Foi as palavras dele de início. O que gera uma pessoa a sair? A falta de comunhão. Eu vou estreitar mais, eu acho que é a falta de relacionamento, né? Porque a comunhão só é gerada com o relacionamento. E você pode ver que ele se fechou. Ele falou assim, eu fazer parte, eu assumir alguma coisa na igreja, voltar a viver o que eu vivi, eu não quero viver. Talvez as pessoas tenham vergonha em dizer, mas foi profundamente feridas e machucadas lá dentro. E quando isso não é tratado, nós tomamos uma certa resistência para voltar, porque sabe de todo enfrentamento que vai ter que viver. E ninguém quer ser confrontado, né, Neemias? Ninguém quer ser confrontado, cara. E voltar e ser confrontado com a realidade que ele vive. Aí ele fala, tô de boa, tô vivendo. Foi o que eu escolhi para mim. Foi uma escolha. E voltar é confrontar com aquilo que ele está vivendo. E a gente sabe que todas as vezes que a gente tiver um encontro com a palavra, acho que isso é legal. A Bíblia diz assim que a palavra ela é um espelho. Todas as vezes que você abrir ela vai revelar quem você é de verdade. E a gente tem medo de descobrir quem que a gente é. Isso é verdade. E o que mais me pegou ali nele, tanto que eu e o Samuca, a gente ficou bem reflexivo depois que a gente conversou com o DG, porque a primeiro momento ele fala que ele frequenta as igrejas, ele visita, porque ele sente falta. Então dá pra gente ver que
que ficou aquela lacuna quando a gente estava falando antes da paternidade. Mas quando a gente fala sobre voltar, ele automaticamente assimilou alguma responsabilidade que ele pudesse ter. E o Senhor, como, interessante isso. como um cargo, o Senhor tem um cargo de liderança, no decorrer, o Senhor não é pastor há 1, 2 anos, no decorrer do seu pastorado, existem muitas dificuldades que um líder pode tomar, tipo, eu vejo vários memes, por exemplo, de um líder com 15 facas nas costas, mas curando de um cortezinho no próximo. É sobre tomar a dor de todo mundo e ignorar suas próprias dores. Como é que é, mais ou menos, os bastidores de um líder? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisava de abordar sobre isso é entender que o encargo é muito maior que o cargo. Quando o encargo está dentro da gente, fica fácil a gente viver o cargo, não é verdade? E esse encargo nos inspira a prosseguir independente do que a gente vai enfrentar. Cara, a gente entende que a igreja é uma oficina de pessoas, então a gente vai lidar com todos os tipos de gente, não é verdade? E vamos ser apunhalados, vamos ser traídos, vamos ser decepcionados, vamos ser machucados. E aí? Eu vou parar por causa disso? Ou eu vou olhar para o encargo daquilo que foi me confiado, daquilo que é o meu chamado, não é verdade? E eu vejo um grande erro hoje que acontece na igreja, é essa precipitação da liderança, de colocar alguém despreparado ainda para liderar. Porque eu só consigo encher a caixa d'água dos outros se a minha estiver cheia. Caixa d'água vazia não enche caixa d'água de ninguém. E o que a gente vê é, às vezes, as pessoas completamente despreparadas para alcançar aquilo que é o propósito de Deus e viver uma história de dor e de sofrimento naquilo que ele está. Fica pesado, fica sofrido. Se tem alguém que está dizendo, está sofrido, está pesado, não estou aguentando, você pode ter certeza, se não está fluindo, porque ele está encaixado, mas não é algo que foi preparado para ele viver. Porque Jesus ele disse que o fardo dele é suave. É suave. Se está pesado, tem que ter alguma coisa errada. É porque tem alguma bolsinha que ele está carregando ali. Que não é dele. E mesmo que às vezes a pessoa possa ter um potencial para aquele cargo, né, na igreja, vamos supor, tanto uma liderança de jovens, ou uma liderança de ministério de louvor, capacidade, só que capacidade não quer dizer que a qualquer momento ela pode trazer de maturidade, assim como vocês falaram aí sobre essa parte também. Saul tinha talento. Davi não tinha o talento que Saul tinha. Ele era bonito, era preparado para ser rei, cara. Era um cara bonito, de aparência maravilhosa. E Davi não, Davi era ruivo, pequeno, feio, que dá dó. Mas tinha o encargo dele, a unção estava sobre ele, cara. Tem que lembrar de Jeremias também, né? Senhor, eu sou um menino. Tipo. Quem sou Moisés? Eu sou gago. O que eu vou fazer para falar? Você nem falar. Né? Isaías, totalmente despreparado. Pô, meu Deus, eu vou morrer agora, porque ai de mim. O Senhor é um ser poderosíssimo. E eu, um homem de impuros lábios, agora eu estou enrolado na minha vida. E detalhe, no Antigo Testamento a gente tem uma visão exatamente que o nosso pastor Leandro estava falando, de um Deus sem misericórdia. De um Deus fulminador, de um Deus irado, sendo que nunca foi assim, tanto que ele visita Ezequiel na Babilônia, cara. Aonde que os fariseus iriam falar que Deus foi na Babilônia? A presença de Deus dentro da Babilônia é completamente surreal, né? Mas vamos continuar? Tem mais? Tem mais gente aí para poder falar. Vamos lá, José. Na sua opinião, do seu ponto de vista, seja bem claro. Sim. Por que as pessoas saem da igreja? Que as pessoas saem? Isso. Por conta eu tenho duas visões. Ou por conta de outras pessoas que acabam desmotivando,
ou até mesmo às vezes por conta das pessoas que estão, tipo, no púlpito lá, dependendo do que as pessoas falam lá em cima do púlpito, pode desanimar as outras pessoas. Tipo, as palavras, ou elas podem machucar direto do púlpito, Sim. ou nos bastidores as pessoas Também, falam pode ou ir. agem de maneira... Essa que é a... Se eu fosse dar um conselho pra rapaziada, tipo assim, o que você falaria pra elas ignorarem, pra elas poderem ir? Às vezes a gente escuta muita coisa preconceituosa dentro da igreja, que é foda. Desculpa, Bruno. Não, relaxa, vai sair o... Não, mas eu acho que é mais ignorar mesmo esse tipo de coisa e, tipo, se te incomoda, na minha visão, acho que é tudo bem se te incomoda, mas, tipo, é só ignorar mesmo, porque, na minha visão, você tá lá por Deus, não por conta das outras pessoas, mas eu sei que, dependendo das coisas que acontecem lá, dá vontade de sair mesmo. Mas o máximo é ignorar e, tipo, tentar evoluir a sua fé sozinho, tá ligado? Show de bola, perfeito, José. Valeu, Obrigadão, tá? Valeu. Pastor Daniel, com os comentários. É isso aí, né, Samuca? Ele é torcida do Flamengo, né? Isso aí é uma máxima das pessoas, elas são profundamente machucadas, às vezes até pelo preconceito ou por alguma palavra que foi dita que machucou. Mas presta atenção, não é mesmo? A pessoa aguenta tudo dentro do trabalho, o patrão chamando a atenção, o colega de trabalho brigando, fazendo bullying, fazendo tudo. Na escola o cara aguenta, na rua o cara aguenta, mas na igreja ele não aguenta nada. É porque se a gente for olhar, as pessoas ela têm a visão de que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas, sendo que o lugar que acumula mais pessoas imperfeitas é dentro da igreja. Tipo, as pessoas falam assim, dentro da igreja tem que ser todos perfeitos, sendo que a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. Eu tenho uma palavra comigo, sabe? Se eu achar uma igreja perfeita, eu tenho que sair de lá. Senão a gente que vai... O problema tá comigo. A gente que vai instaurar a igreja. Se eu não me engano, tem mais um. Vamos... Até sobre essa parte aí, a gente tem que entender, acho que a galera também tem um pouco de ir na igreja, às vezes não está tão focado em Jesus, foca nas pessoas. E isso que o Leleco falou é muita verdade, as pessoas são imperfeitas, nós somos imperfeitos. A igreja nada mais é que pessoas com estilos de vida diferentes, realidades diferentes, tentando ver uma vida de comunhão com Cristo naquele ambiente, procurando aprender mais de Deus, compartilhar alguma experiência oculta que possa se fortalecer, edificar a fé. E possa ser que, por exemplo, no período da caminhada, às vezes eu firo alguém com palavras, entendeu? Com alguma atitude, porque realmente a gente não é perfeito, a gente é imperfeito, entendeu? Infelizmente, né? O Marcos Feliciano dizia que nós somos o único exército que matamos nós mesmos. Infelizmente, a gente vive um contexto na igreja que as pessoas elas têm dificuldade de celebrar às vezes a vitória e tem mais facilidade de chorar, porque é muito mais difícil você celebrar a vitória do irmão que está do seu lado do que você chorar com ele, porque chorar ele já está pior que você mesmo, você aceita. E a gente vive um contexto de igreja, de pessoas diferentes, que a gente vai perceber também que as pessoas elas machucam umas às outras. Mas se você for olhar, Neemias, Samuca, elas não machucam só na igreja, elas machucam dentro de casa, elas machucam no trabalho. Essa pessoa que machuca dentro da igreja, você pode olhar a vida dela, ela machuca em volta, tudo na histórico da vida dela. Que ela não foi tratada, cara. Ela está em lapidação, entendeu? E às vezes a gente fala, poxa, como é que uma pessoa quebra a outra dentro da igreja? Porque ela quebra dentro de casa também. Ela quebra no trabalho também. Ela precisa ser curada, cara. É cura. São feridas que faz ela reagir assim. A vida foi tão dura com ela que ela não tem paz para viver um momento de paz. Ela está sempre armada, machucando, respondendo mal, ferindo. E ela está ali para ser cuidada. E eu preciso de entender isso. Ele precisa ser cuidado. Não, ele está assim porque ele precisa ser curado, né?
Agora nós vamos para a última entrevista que a gente fez na rua, logo após o pastor Eleco respondendo mais uma vez. Vitinho, no teu ponto de vista pessoal, por que uma pessoa sai da igreja? Tipo assim, pode ter vários motivos, né? Ou chateação dentro da igreja com a pessoa, ou cabeça no mundo também, né? Um conflito interno? Entendi. Tipo assim, má influência também ajuda bem também, né, cara? Bastante. Você já fez parte de alguma igreja? Já? E o que te levou assim a sair? O que te fez assim, pô, cara, pra mim não dá mais? Tipo assim, na época, cara, quando que eu saí, tipo assim, eu tava buscando muito uma coisa, né? Mas só que eu achei que era no meu tempo, né? Na verdade, vai tudo no tempo de Deus, né? Entendi. Aí como que eu tava buscando não veio na hora, na minha cabeça, na época, eu fui sair, né? Entendi. Aí pra gente finalizar, o que te impede hoje de voltar assim? Não que você tenha que voltar agora, não é isso? Mas, por exemplo, chegar em casa e falar assim, pô, amanhã é domingo. O que te impede De vez em quando bate um desânimo, rapaz. Desânimo. Assim, tem hora que a gente até fala, hoje eu vou, rapaz. Aí chega na hora mesmo, chega e desanima, né? Show de bola. Manda um abraço pra rapaziada lá, Vitinho. Valeu, rapaziada. Obrigadão, tá, irmão? Pastor Eleco na voz. É isso aí. Ele parte de um princípio no coração dele que o desânimo é o grande impedimento dele voltar. Mas eu acredito que é algo que ainda não está bem resolvido dentro da vida dele. Porque quando a gente, Samuca, decide, não há desânimo que te pare, não há nenhum sentimento que possa te envolver, de te paralisar de voltar. Só que a gente começa a ponderar tanta coisa que a gente não consegue ir. Aí que eu acredito que entra a igreja. E atrás desses que não tem força para ir, ou que não estão bem resolvidos, é pegar na mão e falar assim, vou passar e vou te buscar. 7 horas eu estou na porta da sua casa. Não vou te deixar, não vou te largar. É a igreja mover-se de íntima compaixão a esse sentimento e dizer assim, se ele não tem força, eu vou colocar ele em cima da cavalgadora e vou levar ele até na hospedaria. E lá eu vou falar, cuida dele. Então eu acho que está faltando essa ponte da gente olhar para fora, achar essas pessoas e investir nelas. Dizer, se não tem força, eu busco. E ali fazer, né, esse processo junto com eles, porque levantar aí, se não for para uma decisão, não consegue. E essas pessoas se sentiriam até mais importantes também, né? Valorizadas, né? Valorizadas, Interessante. Embora elas não estejam, entre aspas, servindo a igreja, elas são importantes, a vida delas, no caso, tanto para o objetivo principal, claro, que é a salvação, entendeu? E com o intuito também da comunhão com os irmãos. Eu tenho certeza que muitas dessas pessoas, eu acho que eu vou até voltar na parte também que a gente tinha conversado inicialmente, tem um pouco desse desânimo, eles não têm um pouco daquele acolhimento, como você já falou no início. Então, se a gente se voltar mais para isso, para a parte do acolhimento, como o Leco falou, ir até essas pessoas e de alguma forma, né, essa família traz pessoas mostrando um pouco desse amor de Deus, como que ele é de verdade, a essência do Evangelho. Tenho certeza que essas pessoas vão se sentir muito bem aceitas por aquilo que Deus já fez por elas, não por aquilo que elas podem ofertar para eles. Interessante, Neemias, que no Bom Samaritano, ele pegou, colocou em cima da cavalgadura dele, né, tomou nos ombros e levou na hospedaria. Aí falou assim, olha, quando eu voltar, eu pago. Se tiver mais algum gasto, ele deu 2 dias, ele disse, cuida dele, não preocupa não, eu vou voltar. Isso mexe comigo, porque vai voltar, Samuel. Ele vai perguntar para você assim, cadê ele? Eu te coloquei sentado do lado dele, te coloquei congregando do lado dele, cuidando dele. Cadê ele? Eu te coloquei para trabalhar junto com ele. Cadê ele? Ele estava dentro da sua casa. Cadê ele? Ele vai perguntar, porque ele vai voltar.
E a gente está na hospedaria cuidando, fazendo essa função que Deus nos chamou. E aí? O que nós vamos apresentar para ele, Neemias? O que nós vamos dizer para ele? Ah, eu tratei ele mal. Ah, ele saiu, eu nem me importei. Ah, teve um dia que eu estava pilhado e eu fui e falei um monte com ele. Não aguentei, muito mimimi. Você descartou quem eu mandei você cuidar? Porque ele vai perguntar. Ele não vai perguntar pelo microfone, ele não vai perguntar pelo teclado, ele não vai perguntar pelo banco. Ele vai perguntar, cadê ele? Isso mexe comigo. Uau! Essa prestação de conta realmente... Porque, primeiro, o hospedeiro não precisou se preocupar com despesa. Ele não tinha com o que se preocupar, ele só precisava cuidar. Não precisa como, o que ele iria gastar, com prejuízo, com lucro. Nada. Investe. O samaritano, ele cuidou de tudo. Neemias, olha só, existem pessoas que chegam na igreja e elas rapidamente são recuperadas. Porque vem com um cortezinho no braço, né? Outras vêm e 1 mês, 2 meses, 3 meses já estão voando, né? Já estão bem definidas. Só que existem pessoas que vêm com traumatismo craniano, que requer um intensivo, um CTI, vamos dizer assim, que você tem que investir, que você tem que passar a noite, que você tem que orar, que você tem que ir atrás, visitar, ligar, insistir, porque o tratamento delas é maior, porque a ferida é maior. Isso não sou eu que vou medir a sensibilidade das pessoas, sabe, Samuel? Porque o que é areia para você, às vezes para mim é pedra. E o que é pedra para mim, às vezes é areia para você. O que você suporta com facilidade, Neemias, tem coisa que eu nunca vou suportar. E tem coisa que eu tiro de letra e que você não suporta. E eu que vou medir essa sensibilidade um do outro? Não, eu preciso de entender, cara. Eu preciso de caminhar na igreja entendendo que a gente é diferente. Mas o que nos une é muito maior do que nos separa. É isso. E o que eu acho muito interessante, como a gente já está encaminhando aqui para a parte final desse nosso primeiro episódio, é que tudo se resume a uma pessoa só. Se a gente está dentro da igreja e for olhar para uma pessoa, que seja para Jesus. Porque eu tenho um ponto de vista aqui, se o pessoal que está nos vendo discordar, comenta, a gente aqui na mesa que comenta, é que não tem como uma pessoa que conhece Jesus voltar a ser o mesmo. Ele pode voltar para as mesmas práticas, mas a mesma pessoa não é, porque eu falo por mim. Lelé, Samuca, depois que eu conheci Jesus, eu nunca mais consegui pecar em paz. Não tem como. Cada pecado que eu cometo, não está certo, está errado isso. Isso não... Ele geme diante de nós, né? O Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. Exatamente. É isso aí. Samuel, Neemias, eu queria falar uma coisa que eu acho que eu tenho observado. As pessoas, elas se preocupam muito em achar uma igreja para elas congregarem. Já observou? Ah, se canta, se é mais pentecostal, se é tradicional, se é avivada, se não é, se é preta, se é branca. As pessoas, elas, quando elas vão congregar, elas procuram uma igreja. E na verdade elas tinham que procurar um pastor. Quem é o pastor dessa igreja? Como é que ele é? Ele cuida? Ele é exemplo? Como é que é a palavra? Tem ensinamento? E as pessoas se preocupam muito mais. Aí, quando começa a congregar naquela igreja que eles acharam legal, aí eles vão falar assim, poxa, mas esse pastor não cuida de mim assim, ele é desse jeito, a palavra dele é assim. Aí os problemas começam a vir. Porque na hora de escolher,
escolher um templo e não escolher quem está cuidando de você. Você precisa de procurar uma pessoa que vai cuidar de você, que vai cuidar da sua casa, que vai cuidar dos seus filhos, que vai cuidar do seu casamento, que vai cuidar da sua vida, cara. Isso que eu acho interessante. Existem muitas pessoas, às vezes, frustradas na igreja, ou que se desviaram, ou que saíram, porque foram para um templo e não foram procurar Pastor. alguém que cuida. Fica aqui uma palavra. Quem está cuidando de você? Exatamente. Porque tem muita gente que pergunta, tem gente que já chegou a mandar mensagem pra mim falando, Samuel, eu ainda não sei pra qual igreja que eu vou. Olha aí. Não sei pra qual igreja que eu vou. Aí visita uma igreja, visita outra, às vezes vem um pouco da parte da estrutura da igreja, como você falou, o estilo de música da igreja, Isso. analisa tudo isso, mas isso é uma parte muito, muito importante que você falou, porque eu acredito que grande parte da galera que vai estar assistindo esse podcast vai ter essa dúvida. Então, beleza, agora que eu tomei minha decisão de... E aí, que igreja que eu vou? Qual igreja que eu vou? E é uma dúvida que eu tenho é sobre essa parte assim, de como que essa pessoa, vamos supor, que está voltando para a igreja agora, como que ela pode saber um pouco de como que é o pastor, assim, visitando a igreja, conversando com alguém, como que seria um pouco disso assim? Eu acredito que indo nele mesmo, na verdade, observando ele, observando a palavra, observando a conduta, observando como é que ele cuida, né, das ovelhas, da igreja. Porque eu acho que o princípio é esse, cara. É quem vai cuidar de você. Debaixo de quem que eu tô, né? De que autoridade que eu tô. Exatamente isso. Eu acho que isso é muito importante, a gente ponderar na nossa decisão aonde vamos congregar. Porque tem um provérbio que diz que a gente usa muito para política. A gente acaba esquecendo de usar dentro da nossa própria casa, que fala que quando um justo governa, existe bonança, mas quando é um injusto que governa, existe ruína. Então acho que a gente pode trazer isso para dentro do tempo, porque quando é um pastor justo que está ali no governo humano, né, debaixo da graça de Deus, os celeiros, eles são fartos, os pais. Ele ama, ele cuida, ele importa. A palavra dele condiz com o que a Bíblia diz, os ensinamentos estão realmente baseados no que a palavra fala. Poxa, então esse cara pode cuidar de mim, ele pode cuidar do meu filho, ele pode cuidar do meu casamento, não é verdade? Agora, só se a igreja é boa, cara. Isso é muito raro, isso é muito pouco. Muito pouco, não é verdade? A gente procurar um lugar para congregar e não um lugar para ser cuidado. A gente sempre diz, né? A igreja precisa ser uma família a pertencer. Um fator de decisão, acho que foi muito importante, antes de ir para o Wesleyano dos Ornelas, né, que é a igreja que eu congrego lá. Gente, eu ouvi falar muito bem já do pastor, né? Sou suspeito, que ele é meu padrinho. A gente ouviu falar e que ficou uma conversação de Deus também em relação a lá. Fui visitando a igreja. E depois eu tive um momento de conversa com o pastor. Eu falei, vou conversar com o pastor. E isso que o Leleco falou. Conversei com o pastor para conhecer um pouco de como funcionava a igreja, de como que o pastor era. Tipo assim, ele começou a falar do tipo de pessoa que ele era e começou a bater muito com aquilo que eu já ouvia já externamente sobre ele. Bacana, né? Então foi algo que, tipo assim, cativou. E sempre quando eu parar para conversar com ele, eu falei, Deus, ó, tô lá para poder conversar com o pastor. E se for algo da vontade do Senhor, da direção do Senhor também, às vezes, sair desse lugar, eu vou sentir paz quando eu sair dessa conversa. Então foi uma conversa que me trouxe muita paz. É um lugar hoje em dia que eu caminho, me sinto muito bem cuidado. É legal muito isso. bem acolhido lá. Demias, olha que bacana. Eu não vou expor a igreja nem o nome do pastor, mas uma pessoa muito amiga minha falou comigo que foi ter uma conversa com o pastor e para conhecer a igreja, que ele estava mudando de igreja. Aí ele virou para o pastor e falou assim: eu não gosto do estilo da sua igreja, eu não gosto da forma, né, que vocês congregam, não é o que eu penso de igreja no meu parâmetro, mas você
é o tipo do pastor que eu sempre sonhei em ter. E eu não vou ficar aqui por causa da igreja. Vou ficar aqui porque eu quero ficar debaixo da sua autoridade. Eu achei lindo ele ter dito isso para mim. Falou, nele eu vi uma pessoa que pode entrar na minha casa e cuidar da minha família, Léo. A igreja dele não é meu estilo, cara, mas ele é. Acho isso extremamente essencial. Acho isso extremamente essencial. Então, para a gente meio que dar uma resumida em tudo que foi falado sobre as pessoas que estão desviadas, o senhor trabalhou muito em cima do texto do Bom Samaritano, né? Eu amo ele. Eu acho esse texto muito interessante porque o sacerdote era alguém que estava acostumado com a presença de Deus, né? Adentrar em lugares que ninguém entrava. Ele estava acostumado a fazer o que ninguém fazia. O levita também, ele estava acostumado a tocar no que ninguém tocava. Agora, chamou muito mais atenção a guerra civil, né, entre Jerusalém e Samaria, do cara quebrar um protocolo, tipo, todos os três tocarem algo que ninguém tocaria. Só que era muito mais provável alguém que deveria conhecer a Deus, da mesma linhagem, alguém que estava acostumado a viver com Deus, o mesmo povo. Porque não tem como, cara, a gente conhecer a Deus e não conseguir amar quem está caído. lindo. Não tem como, porque se você fala que ama Deus e não ama seu irmão, você é mentiroso, a Bíblia vai dizer. Baita hipócrita. E hoje a gente tem uma multidão de Jonas hoje em dia. Porque as pessoas falam assim, Jonas fugiu porque ele estava com medo de Nínive. Não, Jonas ele fugiu porque ele não queria que Deus perdoasse os ninivitas, mano. Tipo, poderia perdoar todo mundo, mas o ninivita não. E quem era Jonas antes? O que Jonas tinha de melhor do que os ninivitas? O que ele tinha melhor do que os ninivitas? No que Jonas era melhor do que ele? Então, teve pena da bobeira, não teve pena de uma bobeira que nem ele plantou. Ele nem plantou aquilo e ele se pareceu. Então, se a gente conhece a Deus, a gente entende que a única definição, uma das únicas definições que Deus faz é: eu sou o amor. É a essência. Se a gente não conhece o amor, se você não conhece o amor que está em casa, vai ler o que Paulo escreve à igreja de Coríntios, no seu capítulo 9. 1 Coríntios 9. Eu poderia falar a língua dos anjos. 13. É o 13? Eu poderia falar a língua dos anjos. Conversar igual os anjos conversam. Mas se eu não tiver o amor, de nada valeria. De nada valeria. É muito pertinente, né, a palavra do Neemias e Samuca, vendo esses jovens desviados, né? Vendo a quantidade de gente que tem desviado, que já conhecia a palavra. A gente precisa pedir perdão para esse povo. Sim. Como igreja, a gente falhou. A gente não identificou o momento que eles estavam passando e por algum descuido nosso, a gente deixou ele enfraquecer e se perder. Eu fico emocionado porque um dia eu também passei por esse momento, mas eu tive alguém para me estender a mão e a minha vida mudou com essa mão estendida. Eu acho que a gente precisa de rever, de apontar menos o dedo e estender mais a mão. Porque mãos estendidas são mais fortes que dedos apontados. E a gente julga muito, a gente descarta muito, a gente dá diagnóstico de longe, fala, esse não presta, esse não tem jeito. Ih, não peleja não, só dá problema. Ih, já é a quinta igreja que ele está. Os diagnósticos de longe. Chega para perto, por que ele é assim? Que ferida mal resolvida que está aí dentro. Faltou uma experiência real? Vamos levar. É mover de íntima compaixão. É sentir a mesma dor.
É sentir o que a pessoa está sentindo. Foi isso que fez o bom samaritano parar. Ele moveu-se de íntima compaixão. Ele se colocou no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro, gente, é amar o próximo como a ti mesmo. Aí você nunca vai enxergar ninguém como desviado. Porque tem desviado que ele, se precisar, ele ora. Se precisar, ele canta. Se precisar, ele prega. E eu falo que ele está afastado, ele não está desviado. Porque se precisar, ele tem uma palavra. Se entrar no assunto de Jesus, ele entra. Você viu? Todos que vocês entrevistaram, eles já tinham o diagnóstico completo. Na falta de comunhão. O outro disse assim, cara, algum problema, né? Que há um mundo muito forte, muito atrativo. Eles sabem, se colocar isso para pregar, eles pregam, porque estão afastados. O que precisa é soprar a brasa que está fumegando ali dentro, para ele voltar o fogo do Espírito dentro dele. Eu acho que é isso. E até o papel da igreja, a gente, como você falou, a gente pedir perdão por não conseguir identificar o que... Perdão. Entendeu? Pedir perdão para essas pessoas por não identificar alguma coisa que já estava acontecendo e elas... dentro do ambiente de igreja, ou crescendo no ambiente de igreja, muitas vezes sofrendo caladas, sofrendo sozinhas. Isso. Entendeu? Às vezes não tinha ninguém de confiança para poder compartilhar. E eu acho que isso é uma coisa que hoje em dia afasta muitas pessoas, vou falar aqui, de Deus e de certa forma desliga elas, vamos supor, entre aspas, da igreja local, assim, é isso. Passar por algumas situações caladas, entendeu? Sofrer isso tudo calado. E como o Leleco também bateu nessa parte da empatia, se colocar no lugar dos outros, esse podcast tem até esse intuito, entendeu? A gente escutar essas experiências, escutar esse depoimento dessa galera para abrir o olho das igrejas, tipo assim, que esse vídeo vai alcançar, entendeu? Por quê? O Evangelho de Cristo, ele vai além das quatro paredes. O Evangelho de Cristo não é deixar uma igreja lotada, entendeu? O Evangelho de Cristo não é foto no cartaz, o Evangelho de Cristo não é você ser renomado, mas é Cristo ser conhecido, as pessoas conhecerem realmente o amor de Jesus. Não é fazer pelo número, é fazer pelo propósito. Exatamente. Inclusive o nosso direct está aberto, rapaziada. Eu quero aproveitar esse momento aqui também para vocês conseguirem entender que isso não é atual. Essa falha que existe no sistema religioso, na igreja, ela não é atual. Você que está em casa, que se identificou com essas dores, que foram feridos pelo sistema religioso, vocês precisam entender de uma vez que Jesus também sofreu por isso. E deixa o seu nome, faz contato com a gente quer te conhecer, a gente quer te ajudar a fazer voltar. Se depender da gente, a gente vai fazer de tudo para você voltar. Porque a sua alma é muito preciosa, você não pode imaginar o preço que isso tem. É exatamente isso. O nosso canal está aberto para isso. Para você que precisa de um ombro, se tiver que jogar no ombro e vamos embora, vamos cair para dentro. Vamos gastar a vida com você. Porque qual é o sentido da gente se encher na igreja se não for para a gente despejar nos outros? Então a gente está aqui para isso mesmo e é exatamente isso. As dores que vocês passaram, a gente já passou, Jesus já passou, o sistema religioso feriu Jesus. Jesus ele veio para os seus e os próprios familiares rejeitaram, os próprios amigos. E eu acho que o intuito disso tudo aqui, meu pastor Leleco, se eu pudesse resumir tudo, ninguém está sozinho. É isso aí. Não existe dor exclusiva. As suas feridas não são exclusivas. Vocês não foram os únicos a serem machucados por pessoas, por palavras. Ninguém está sozinho. Está todo mundo no mesmo barco. Porque qual vai ser o sentido da gente ir para o céu sozinhos, se não for ninguém junto com a gente? É necessário a gente caminhar junto. Tem um lugar de comunhão e relacionamento com Deus, entendeu? Que às vezes as pessoas que estão assistindo a gente acreditam que elas não conseguem acessar. Às vezes você tem uma ideia, como a gente já falou aqui no podcast, de um Deus muito distante, só que é pelo contrário. Né? Ele é Pai. Ele é Pai. Ele é um Deus presente. E como tem essa orfandade que tem assolado
as nossas gerações, entendeu? E não é de hoje. Eu vou clamar, eu vou estar orando também para disso, para que toda essa orfandade, entendeu? Ela seja suprida pelo amor de Deus. Toda essa orfandade que às vezes você vive e que procura suprir isso com vícios, que procura suprir isso com amizades, com relacionamentos, que são coisas superficiais, entendeu? Quem já viveu isso sabe que é superficial. Depois que passa o momento do prazer, depois que as pessoas saem do seu lado, você enfrenta a sua realidade. Entendeu? Uma vida com Cristo, ela não é isenta de lutas, né? A gente passa por algumas adversidades, né? Algumas perseguições. Só algumas, só nada demais. Só algumas, nada demais. Mas é muito melhor você passar por uma vida de adversidade, sabendo que a qualquer momento, se você afundar, tem Jesus para te dar a mão, caso você estiver afogando, caso você estiver afogando, do que você caminhar sozinho, entendeu? E passar por opressão. Jovens hoje em dia, né? Acredito que é algo muito comum, infelizmente, na nossa geração, ansiedade, depressão. Eu acredito que você deve ouvir diversos relatos de pessoas que enfrentam e passam por isso, entendeu? E o que você falaria para algum jovem que está assistindo ali, que enfrenta, às vezes, uma ansiedade, uma depressão? Qual que é a solução para isso, Aurélio? Então, Samuca, hoje as doenças da alma, elas são maiores do que o câncer, que o HIV. São as doenças psíquicas, né? Medo, pânico, depressão, insônia, angústia. E só existe alguém suficiente para preencher o nosso interior, aquele que realmente tem acesso que o psicólogo não tem, que a terapia não tem, que o médico não tem, que o remédio não tem, mas que ele tem. É soprar soprar o Espírito dentro de você, porque a sua alma precisa de paz, e o Espírito é paz. Sua alma precisa de alegria, Ele é o autor da alegria. Você precisa de força, Ele é Deus forte. Você precisa de paz, Ele é o príncipe da paz. Você está perdido, Ele é o conselheiro. Ele é o que a gente precisa. Se você está vivendo isso, é se encontrar com esse Cristo, que Ele tem o que o mundo não pode te preencher. A parte da paternidade, o pastor Ledeco foi muito cirúrgico. Eu estava aqui pensando, se a gente for ler de Gênesis até 2 Crônicas, né, na ordem cronológica, que é o último livro do Antigo Testamento, a gente vai ver as orações antes de Jesus, sempre fazendo alusão a Deus com o prefixo El Shaddai, Elohim. E quando os discípulos vão perguntar para Jesus, mestre, como é que a gente faz para a gente orar? E ele começa, Pai. Tipo, todos oravam, ó grande Criador, Pai nosso, Deus da guerra, Senhor dos exércitos. Jesus começa, Pai nosso. Quando ele vai dizer para os discípulos, quando você orar, fecha a porta do seu quarto, entra e ora ao Pai. A paternidade ela é incrível, porque antes da cruz, Jesus ele era o filho unigênito. Depois da cruz ele passou a ser o filho primogênito. É o nosso irmão mais velho, né? É o nosso irmão mais velho. Neemias, Samuel, eu tenho uma palavra que eu queria deixar agora também no final, que é o eutico. Porque a gente falou muito de quem saiu, mas tem gente que está dentro e que também está se sentindo completamente fora. Está na janela, está olhando para o mundo e está olhando na igreja. O discurso está sendo pregado, as luzes estão acesas, o Espírito Santo está presente, mas você está dividido em que você vê lá fora e o que você vê aqui dentro. E você... Quem está desse jeito está curioso com o que está lá fora, não é verdade? E a verdade é que não chegou um determinado momento que você dormiu dentro da casa, dentro da igreja. Só que quando você dormiu, houve uma queda, que você caiu e morreu. A Bíblia diz que ele morreu. Aqui eu fico impressionado com Paulo, que é o que a gente precisa ser igreja.
tinha um protocolo, tinha uma vigília sendo ministrada naquele lugar. Ele parou o discurso na hora, porque ele falou assim: não há discurso maior do que uma alma que possa ser resgatada e vida nela. Ele para o discurso, ele para o sermão, desce, vai lá, abraça ele, porque diagnóstico se dá de perto, porque tinha gente lá dentro que falou assim: não, morreu, não precisa descer lá não. Morreu não, eu vou lá. Porque se tiver um fôlegozinho de vida, eu vou trazer ele de volta. Trouxe ele, abraçou ele e trouxe a vida para aquele Eutico. E às vezes a gente precisa de quebrar os protocolos, parar tudo que a gente está fazendo, porque não tem nada mais importante do que uma alma. E a gente fica cheio de protocolos, cheio de eventos. Como diz aquela canção daquela menina que estourou e agora, né, Samuel? Fazemos canções, fazemos eventos, campanhas para nós mesmos. E às vezes tem gente morrendo lá fora e a gente tá só. E a gente tem que parar e resgatar. Foi Paulo vivendo a parábola das 99 ovelhas. As 99 ficam aí, eu vou atrás da... Um dia eu perguntei para Deus: Senhor, como é que o Senhor deixa 99 e vai atrás de uma perdida? Pelo amor de Deus, é muita irresponsabilidade largar 99 e atrás da perdida. Ele falou comigo: a perdida era você, será que vale a pena? Quando a gente entende que a perdida era a gente começa a compreender por que ele deixou os 99 e valorizar, né? Muito incrível. Eu vou falar para vocês uma coisa, a gente está encerrando aqui, mas eu cruzei muito a linha da minha expectativa, de verdade. Eu acho que se a linha da minha expectativa ela estava em 10, eu acho que a gente está em 350 já. De 1 a 10, a minha expectativa já subiu a 350. E isso deixa muito feliz, porque quando Deus ele confia a nós algumas coisas, foi o que a gente estava falando mais cedo sobre Noé, ele não nos revela o final, ele só nos revela o começo. Isso. E quando ele revelou o começo disso tudo, eu não esperava um momento de mesa tão maravilhoso quanto esse. E isso está acontecendo devido a pessoas que Deus colocou no nosso caminho. Eu quero primeiramente agradecer ao seu Eurico, da TV Play Regional, que nos fechou uma parceria conosco, né, nesse estúdio dele. E a gente tem alguns patrocinadores, eu vou falar que o arroba, no decorrer do vídeo, correu, né, a logo deles, mas vou falar que o arroba no Instagram de cada um, a Estrela Restaurante, como eu tinha falado no começo, a Refri Alto, Muriaé, uma oficina de refrigeração da parte diesel, ali no Bela Vista. Tem a Enxovais de Nascer, nosso grande amigo que trabalha com coxa, a parte de cama, mesa e banho. O nosso amigo da arroba Beijaí, _, Serralheiro, que ficou, acho que ele foi um dos mais empolgados nessa parte de patrocinar, de ajudar esse projeto, porque eu não iria realmente, se eu fosse depender dos meus recursos e o do Samuca, isso não iria acontecer, não ia ter como. E até sobre o Daniel também, o Daniel ele trabalha nesse ramo de serralheria, entendeu? É um profissional muito bem recomendado aqui dentro da cidade, dentro da região, e ele também é um cara cristão, então, ou seja, é uma pessoa que a gente confia nele, a gente sabe da seriedade dele, assim como os demais patrocinadores que, quando viram esse projeto do podcast, Leco, a gente sabe que um projeto inicial nem todo mundo abraça a causa, mas essa galera abraçou o sonho junto com a gente. Né? Essa galera, a gente está colocando a cara aqui de visibilidade para conseguir tocar com as pessoas através desse podcast. Esse pessoal investiu porque acredita que a gente vai conseguir tocar pessoas através desse podcast. E também, continuando, teve o André da barbearia, o arroba dele é André G. Barber, uma excelente parceria que a gente fechou, um excelente profissional,
uma excelente pessoa, diversos profissionais, né, no salão dele, nós homens que gostamos de valorizar. Daquele tapa, né? Eu falo por mim. Meu irmão, minha esposa ela tá em 10 de beleza, eu tô em 2. Quando eu tô de cabelinho cortado, barba feita, eu chego em 5. Eu já diminuo um pouco. Equilíbrio a partida. Equilíbrio a partida. Então, E cai até, pra dentro. e até sobre a parte do André também, a gente fica muito feliz com essa parceria com ele também, porque a gente sabe que o André é uma barbearia muito renomada aqui na cidade também, uma barbearia de peso, entendeu? E acreditou nesse projeto também. O André é um parceiro. Se é de peso, eu vou lá então. É bonito demais, né? E outra pessoa também que concordou, tipo, de imediato, foi uma conversa bem resumida mesmo, devido ao tempo, a gente não teve tempo de expor todo o projeto, foi o Fábio, né? Carinhosamente chamado de Fabão. Meu trovão, meu pregador. O Fábio Modas aí ali no Porto, ali, um pouco antes da ponte, ali em frente àquela igreja católica, é uma rua ali, né, de frente para a igreja católica. Do lado ali mesmo da ponte do Porto ali, ele tem a FM Story, essa blusa que eu tô usando é de lá, o sapato que eu tô usando é de lá. Tô aqui de Fábio Modas hoje, tá? Se o seu problema é de ir para a igreja porque você não tem roupa, procura o Fábio. Fábio, poxa, eu quero ir para a igreja, mas eu não tenho uma roupa. Ele vai te falar o preço. Ele vai te dar a roupa e o endereço da igreja. Ele tá arriscado, ele te dá a roupa e o endereço. E a carona ainda para a igreja. Aí já tá arriscado isso. E mais um também dos nossos patrocinadores aí, né? Mais uma pessoa que abraçou essa parceria junto com a gente. Você tá vendo essa logo aqui, a Logos Cash, foi uma logo desenvolvida pelo nosso amigo Geraldo Júnior. Ele abraçou a causa do projeto junto com a gente, desenvolveu uma identidade visual completa pra gente. E autêntica. Entendeu? Muita nossa cara, entendeu? Muita nossa cara na live jovial aí. O fogo do Charabadá. Eita, né? E sobre a parte também das fotos, né, que a gente fez, as fotos profissionais que a gente já começou a divulgar e vai divulgar mais algumas. Foi o Guilherme que fez as fotos, a gente vai deixar também o arroba dele na descrição para você acompanhar ele. É um excelente profissional, editor de vídeo, faz parte de fotografia também, é alguém que somou com a gente nessa parceria de sucesso ainda, não é mesmo? Show de bola. E com tudo isso que a gente está fazendo, a gente espera servir de inspiração para você. Então, se você quer começar o seu próprio negócio, independente de qual segmento que é, procura o Geraldo Júnior. Ele é um designer estratégico, o próprio nome já descreve tudo. É a estratégia de negócio. E ele vai conseguir te entregar tudo com autenticidade, compromisso, preço, prazo. Eu não sei qual foi a raiva que você passou com os outros designers. Geraldo Júnior é a sua solução. E uma outra pessoa que eu deixei por último, para poder ter até um tempo mais para poder falar, foi um cara que eu trabalhava, eu larguei meu trabalho de carteira assinada para viver isso daqui, para me dedicar ao tempo disso aqui. E quando eu estava na oficina ainda, um grande abraço ao Francisco, que quando eu conversei com ele, ele só me desejou sucesso, não foi aquele cara pessimista que puxa para trás. E quando eu estava na oficina, eu liguei para um cara, Samuca, e falei, meu pastorzão, eu estou com um projeto aí e eu queria saber se o senhor topa participar com a gente. Não tinha estúdio, não tinha nome, não tinha nada. O podcast só existia na minha mente. Aí um pastor chamado Leleco, ele virou e falou, eu tô dentro, pode ter certeza, é só marcar o dia e me chamar. E eu quero agradecer de coração mesmo a disponibilidade do senhor, porque se vocês não sabem, a agenda desse homem está em 2026. Meu Deus. Tá em 2026. Coitado demais. O menor da casa, irmão. E uma agenda com o homem. E eu quero agradecer de verdade por todo o conselho que o senhor deu, porque dinheiro a gente tem hoje e gasta amanhã. Casa a gente tem hoje, amanhã vem uma chuva e derruba ela. Carro a gente tem hoje, a gente bate ali, pronto, acabou. Agora, o conhecimento compartilhado, não tem fenômeno na natureza, não tem desastre financeiro, não tem nada que possa tirar da gente. Samuca Neemias, eu quero agradecer esse momento tão especial. Eu me quebrantei algumas vezes aqui e digo que a minha expectativa foi muito maior também
alcançada diante desse bate-papo. Eu tenho um pensamento que eu carrego isso comigo já há alguns anos. Que toda missão que Deus nos dá, que toda revelação que Deus nos dá, primeiro Ele vai dar a missão. E se a missão é dele, os recursos nunca faltarão. E vocês deram o passo na fé com a missão. E eu já sinto que essa missão é de Deus por tudo que Deus fez aqui nessa manhã. E por tudo que a gente entende que ela vai alcançar. Então os recursos nunca faltarão sobre a vida de vocês. Ele vai abrir as janelas do céu, as bênçãos virão e Deus fará coisas extraordinárias. Fico muito feliz, muito honrado de participar aqui com vocês. Sair daqui mais crente e amando mais a Jesus e amando mais o próximo, aquele que necessita de uma palavra, que anda perdido. Que seja resgatado isso dentro de nós ao ouvirmos esse podcast, que saiamos com uma inquietação no nosso coração. Vamos atrás da alma perdida, porque esse é o desejo de Jesus. Obrigado por tudo, que Deus abençoe vocês e me chama mais vezes, tá bom? Com certeza. E agora, para a gente finalizar, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho que você vai ver aí embaixo, aí você vai encontrar o sininho de se inscrever, da notificação. Deixa um like, porque quando vocês aí interagem com a gente, curtindo, comentando, compartilhando, a probabilidade das redes sociais, tanto do Instagram quanto das redes vizinhas, delas entregarem o nosso conteúdo, ela é muito maior. Então, o primeiro passo que você pode tomar para ajudar outras pessoas é isso. Interagindo, nos ajudando nessa parte. Comentem o que vocês acharam e fiquem de olho, porque só vem coisa boa por aí. Uau! Tem muita novidade por aí.